Salmo 119, verso 67 e depois verso 71. Vamos ler. Antes de ser afligido, o que ele fazia? Andava errado. Mas agora, o que ele faz? Guardo a tua palavra. 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Diga amém. Coloque a Bíblia sobre o teu coração e vamos falar com o nosso Deus. Oremos. O assunto de hoje que eu vou falar é um assunto que já ocorreu, creio que com todo mundo. Ninguém escapou. Nenhum de nós escapou de passar por isso. Acontece com cristãos e com ímpios. E o que é, pastor? A aflição. Quem aqui nunca passou por aflições? Por situações difíceis, devastadoras, situações que nosso coração ficou abalado, entristecido. Isso é com todos. Com o ímpio que não quer saber de Deus e com os cristãos que amam a Deus. Todos experimentaram a aflição. Porém, a aflição, ela tem muitos benefícios para nós. A aflição sobre o crente, sobre o cristão verdadeiro, eu creio que ela trará mais benefícios do que prejuízos. Amém? O que é aflição? A aflição quer dizer abatido. Olha só, abatido, perturbado, diminuído, corrigido, desonrado, ofendido, humilhado, enfraquecido e rebaixado. Quantos sinônimos para uma pessoa que passa por aflições, está perturbado, abatido, desonrado, humilhado. E as aflições, elas podem vir de várias formas. Como assim, pastor? Ela pode vir, a sua aflição, devido a alguém. Como assim? Alguém te afrontou, alguém está te perseguindo, alguém está inventando calúnias sobre você. Aí você vai ficar muitas vezes aflito. Então aflições vêm por pessoas também. Talvez um parente seu está doente, enfermo, está à beira da morte, está, nas drogas. Isso gera o que em nós? Aflições. Nós ficamos aflitos por causa das pessoas. Ou então a aflição pode vir por causa de nós mesmos. Nós somos o motivo das nossas maiores aflições. Nós somos o motivo. As aflições podem vir através de obras malignas, perseguições demoníacas, lutas espirituais. Pode ser que você está aflita porque as aflições demoníacas, o trabalhar do diabo se levantando contra você, contra a sua casa, isso tem feito você ficar aflito ou aflita. Ou até pelo próprio Deus, a fim de arrancar de nós algo proveitoso e algo bom. Porém, de onde vier a aflição, todos nós passaremos por ela. Ninguém escapará, nem rico, nem pobre, nem gordo, nem magro, nem doente, nem curado. Todos nós iremos passar pelas aflições. E eu fico maravilhado em ver como Deus trabalha maravilhosamente em nossas aflições ao nosso favor, para mudar algo em nós. A aflição muitas vezes, amado, é para mudar algo que está errado em nós. Então há aflições que vêm sobre o cristão verdadeiro,
muitas delas são para proveito nosso. Deus vai usar a aflição para, de uma forma sobrenatural, extrair algo de bom de você. Quem entendeu até aqui? E você vai entender isso porque a Bíblia diz que a nossa fé será testada pelo fogo, passada pelo fogo, para ser tão valiosa ou mais valiosa do que o ouro. Quer dizer, passamos por aflições. Qual que é o benefício? A fé ser testada e provada, a fé ser fortalecida, a fé não ser enfraquecida. As minhas aflições que Deus vai usar não é para enfraquecer a minha fé. Olha para mim aqui, não é para enfraquecer a minha fé, mas sim para que a minha fé, que eu entenda que ela é mais valiosa do que o ouro. O que eu tenho de mais importante na minha vida é a minha fé. Um homem que não tem fé não tem nada. Então, as aflições, o fogo das aflições servem para moldar a fé, para aprimorar a fé, para firmar ainda mais a nossa fé. Enquanto muitos caem nas aflições, enquanto muitos saem da igreja, os outros fazem o quê? Crescem. Fazem o quê, tia? A fé é aumentada, a fé é aprimorada através das aflições. Lembra de Jó? Jó, ele disse, antes, capítulo 42, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Antes do que? De eu passar por todas as aflições. Antes desse daí eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Que agora eu te vejo, agora eu te conheço. Agora as aflições fizeram, o resultado delas foi com que eu conhecesse mais ao Senhor. Quer conhecer ao Senhor? Quer passar por aflições? Não tem como. As duas coisas estão juntas. Jó disse isso. Eu conheci o Senhor, eu conhecia Ele sim, mas só de ouvir falar. Antes eu conhecia Ele falar. Agora o quê? Que eu passei por todas as minhas aflições, perdi meus filhos, perdi minha vida financeira, perdi a minha saúde. Agora os meus olhos te veem. Para conhecer ao Senhor muitas vezes é necessário passar pelas aflições. Sabe que eu creio nisso? Quanto mais afligido eu sou, mais Deus se manifestará para que eu possa suportar as minhas aflições. Você acha que eu suporto as minhas aflições sozinho? Porque eu sou forte? Quanto mais eu sofro, mais poder de Deus vem sobre a minha vida, mais conforto, mais auxílio. Aleluias! Olha só, eu não sou louco de falar que a aflição, eu amo passar por ela. Eu não sou louco de falar isso. Quem gosta de ser afligido? Sem hipocrisia, ninguém gosta. Eu gosto? Não. Mas quando eu olho para a Bíblia e enxergo isso, isso o quê? Que Deus vai fazer com que as aflições, Ele vai tirar proveito de mim, coisas boas, quanto a Ele, no meio das minhas aflições. Então, eu não sei aqui no Salmos 119, qual era a aflição que tomou o salmista. Eu não sei, ele fala assim, eu fui afligido. Eu não sei quais foram as lutas. Eu não sei quais foram as aflições que ele passou. Eu não sei. Mas de uma coisa eu sei. Essas aflições fizeram com que ele começasse a andar correto com Deus. Para que ele começasse
começasse a obedecer a Deus, para que ele começasse a andar reto com Deus. Repare, olha só, leia comigo de novo. Leia comigo. Leia comigo aí. 6:7. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Olha para mim aqui. Ele vai dizer aqui, o salmista, que ele foi afligido, correto? Qual foi a aflição dele? Uma doença? A perda de um familiar? Não sei. A Bíblia não fala, mas diz que ele está aflito. Ele passou por aflições. Só que ele falou assim: antes de ser afligido, eu andava como? Errado. Em outras palavras, em desobediência a Deus. E eu quero falar agora, mas agora o que? Depois que eu fui afligido, agora eu guardo a tua palavra. Você entendeu que a aflição aqui fez algo bom na vida dele? Percebeu ou não? A aflição fez com que o homem que andava errado, em desobediência a Deus, agora andasse em obediência a Deus. O desobediente passou por aflições, por angústias, e agora ele vai começar a andar no caminho correto, depois de ser afligido. Cristão, olha para mim. Eu sei que está difícil, amados. Eu sei quantas lutas vocês têm passado, mas comece a olhar para a aflição de outro modo. Olha só, esse homem, após perceber, antes eu andava errado, mas agora que eu fui afligido, agora, o que eu faço? Eu guardo a tua palavra. Repare que este homem aqui só começou a obedecer ao Senhor após ter afligido. Olhe com esses olhos, ele vai falar o que? Eu percebi que depois da aflição, eu comecei a andar corretamente com Deus. Ele vai dizer aqui, então, 7:1, no 7:1, então foi bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Olha só, este homem foi aflito, antes andava errado, em desobediência. Só que agora ele guarda a palavra. E a conclusão que vai falar é o quê? Foi bom ter sido afligido. Amados, é loucura falar isso, mas eu vou falar porque está na Bíblia. E a Bíblia, ela é assim mesmo. A Bíblia diz que é melhor ir à casa onde há luto do que onde há festa. A Bíblia é o oposto mesmo do seu pensamento. Então, o salmista chega à conclusão que foi bom ter sido afligido. A aflição em certo ponto é bom. Ninguém ama ser aflito, ninguém ama passar por aflições, ninguém ama passar por dificuldades. Mas uma coisa é certa: se Deus extrair de você uma coisa boa na sua aflição, você vai dizer: foi bom ter sido afligido, foi bom até passar por perseguições. Esse salmista vai chegar no extremo de falar: foi bom eu ter sido afligido, foi bom para que aprendesse os teus mandamentos, os teus estatutos. Escuta, meu amado, a aflição deste homem fez com que ele voltasse com seus pés a caminhar retamente com Deus. Se a sua aflição aprimorar a tua fé, se a tua aflição fizer com que você conheça mais a Deus, se a sua aflição fizer com que você ande mais corretamente com Deus, você vai dizer: foi bom ter sido afligido. Quem já disse, quem aqui já falou isso para Deus? Deus, foi bom ter sido afligido. Alguém já orou assim? Ninguém nunca orou assim, nem eu. Mas reparou como ele olha agora para as suas aflições? Você percebeu que agora a visão dele mudou? E falou: não, foi bom ter sido afligido,
porque as aflições, Deus tirou de mim algo bom, firmou os meus pés. As aflições Deus usou para mudar a minha situação, para que eu aprendesse a andar corretamente com Deus. Esse é o resultado das aflições que nós passamos. Esse homem não obedecia a Deus, certo? Antes eu andava como? Errado. É isso? Agora, após ser aflito, eu faço o quê? Eu guardo a tua palavra. Não importa o que eu passe, qualquer aflição é ganho, se eu entender isso, que as aflições irá gerar em mim coisas maravilhosas quanto a mim e a Deus, quanto à minha vida espiritual. Este homem entendeu isso. Então escuta, não importa o quanto possa custar, não importa quanto dura a minha perseguição, ou quanto tempo eu sofra, se eu entender que as minhas aflições irá gerar em mim uma correção com a minha vida com Deus. Qualquer coisa, amado, que aconteça com você, que te leve a obedecer a Deus, já é ganho. Este homem fala isso. Deus trabalha por você, sim ou não? Mas a minha preocupação não é só Deus trabalhar para você. Como? Olha para mim aqui. Trabalhar em uma luta. Olha para mim aqui, amados. Numa luta, numa dificuldade. Eu não trabalhar passando por uma luta. Deus trabalha por mim. Isso é bom, sim. Mas mais do que isso, é Deus trabalhar em mim. Eu clamo para Deus trabalhar primeiro em mim. Do que adianta eu vencer e não ser mudado? Do que adianta eu vencer as minhas vitórias e continuar com a minha vida errada com Deus? Não adianta nada. Então eu prefiro que Deus trabalhe primeiro e trabalhe em mim, para depois trabalhar nas minhas vitórias pessoais. Do que adianta, amado, eu ter um bom emprego? Do que adianta eu ser um bom dentista? Do que adianta ser um bom advogado, um bom funcionário e não ter a vida mudada e transformada por Deus? Não adiantou nada. Então este homem, ele aprendeu com as aflições. Até quando iremos demorar para aprender com nossas aflições? Você sabe, né? Que as aflições fazem muitas pessoas pararem de orar. Quantas pessoas deixaram de cultuar devido às aflições? Quantas pessoas deixaram de orar porque estão sendo perseguidos, passando por lutas? Mas sabe o que eu vejo, diaconisa? Ana é afligida. Ana, por ser estéril, é humilhada. Ana passa por inúmeras aflições. Só que eu não vejo Ana parando de orar. Ana continua em oração. As aflições não param Ana de orar. E a palavra é essa: não deixe que as tuas aflições façam com que você deixe de orar. Olha para mim aqui, que coisa interessante que eu vou falar agora. Ao você ler salmos são canções e orações a Deus. E os salmos têm muitas canções lindas, maravilhosas, que fluíram de homens como Davi, que estava grato a Deus por tudo que Deus havia feito por ele. Então escuta, a gratidão a Deus, pela bondade de Deus, fez com que Davi compôs música, fosse um compositor maravilhoso, louvava ao Senhor com seus belos cânticos. Mas também vemos homens sofrendo, homens angustiados, homens tomados pela angústia, que também fizeram canções maravilhosas e verdadeiras a Deus, como Davi. Então em Salmos você vai ver homens afligidos, porém saindo de seus lábios e do seu coração um perfeito
louvor, um louvor verdadeiro e sincero para Deus. Então, homens que estavam aflitos, homens que estavam passando por aflições, por perseguições, alguns falaram: acabou para mim, eu vou morrer, mas no fundo da alma deles fluíam louvores a Deus, canções a Deus. Muitos salmos foram compostos em lágrimas, e esses foram os louvores mais sinceros que fluíram dos corações dos homens de Deus. Amados, as aflições em Salmos fizeram com que homens rasgassem o seu coração e com lágrimas louvassem ao Senhor. O que eu quero dizer com isso? Eles louvaram com toda a sinceridade no meio da angústia. A angústia levaram eles para louvar ao Senhor. E louvar do fundo do coração. Repare uma coisa. Repare o louvor que temos entregado a Deus algumas vezes. Repare que louvor vazio. Que louvor que não há sinceridade no coração. Às vezes louvamos ao Senhor pensando em outras coisas. A nossa boca está louvando a Deus, mas nossa mente está em outros lugares, em outras situações. Esse louvor não é sincero. Esse louvor agradou a Deus. Então as aflições fizeram com que esses homens louvassem a Deus com sinceridade. O que eu quero dizer com isso? Deus, Ele vai usar suas aflições para fazer com que você volte a entregar a Ele um louvor com o coração rasgado, um louvor sincero e um louvor verdadeiro diante do Senhor. Esses homens em Salmos, afligidos, ali fluíram os mais perfeitos louvores. Por quê? Corações rasgados, lágrimas no chão e composição ao Senhor. E daqui fluíram os louvores mais sinceros na Bíblia. Você precisa, amado. É triste que eu vou te falar agora, mas é para um bom resultado. É para algo benéfico para você. Você precisa sim passar por algumas aflições ainda, para aprender a entrar aqui, entregando a Deus um louvor perfeito, um louvor sincero, um louvor não apenas de lábios, mas de coração. Quanto tempo que não rola lágrimas no seu louvor? Quanto tempo que você, amados, olha o que eu vou te falar, não seja hipócrita com você mesmo. Ser hipócrita com os outros já é terrível, e ser com você mesmo é pior. Então pare para pensar e veja alguns louvores que vocês têm entregado ao Senhor, que a Igreja Nacional tem entregado a Ele. Muitos têm sido louvores sem lágrimas, louvores de agonização, o coração não estão rasgados. Eles rasgaram a veste, mas não rasgaram o coração diante do Senhor. Entenda uma coisa: não é qualquer oração que será aceita, não é qualquer louvor que será aceito. A Bíblia diz que Deus busca aqueles que adoram em espírito e em verdade. Amados, uma das coisas que as pessoas têm feito aqui e em todas as igrejas, todas, que é uma desonra a Deus na hora do louvor. Sabe o que é? A pessoa está louvando ao Senhor, adorando, ela sai para ir no banheiro. Ela está louvando ao Senhor, ela sai para beber água. Como eu poderei entregar um louvor sincero ao Senhor e verdadeiro, sendo que eu corto a minha intimidade com Deus para beber uma água? Então, quando você faz isso, você está mostrando para Deus uma total desonra no louvor. E sabe por que eu falo isso?
Lá em Salmos 22, 3, fala assim, ó: mas tu és santo, que habita entre os louvores. Deus habita entre. Enquanto estamos louvando, adorando a Ele, Ele está presente em nosso meio, derramando glória e poder sobre nós. Mas aí eu pego e me levanto, e do nada eu vou no banheiro. Eu me levanto como se eu estivesse na minha casa. Você entende isso? Que isso é uma desonra. Ele habita no meio dos louvores. Enquanto eu estou louvando, Ele está derramando a sua graça em mim. Enquanto eu louvo, Ele derrama o seu poder e a sua glória sobre mim. Mas aí eu pego, corto a minha intimidade, eu corto o meu louvor ao Senhor e vou para o banheiro. Como que pode uma pessoa dessa falar que está louvando ao Senhor em espírito e em? Você precisa, amigo, ser um pouco esmagado ainda. Você não quer, eu também não quero, mas eu preciso, para fazer como os salmistas, esmagados, mas dali fluíram perfeitas composições a Deus, perfeitos louvores, louvores da alma. E muitas vezes, amado, repare, quando está tudo bem, nós ficamos de qualquer jeito. Quando estamos arrebentados, entramos aqui, choramos, buscamos ao Senhor, erguemos a voz, clamamos como se fosse o último culto, porque as aflições tomaram nós, as aflições nos derrubaram. Estamos aqui totalmente no chão, jogado, mas o importante, estou no chão jogado, mas diante do Senhor, diante de Deus. Aleluias. As aflições Deus usou para quê? Para que Jó conhecesse a Deus, não é isso? As aflições moldou a fé, passou pelo fogo para ser mais valiosa que o ouro. Este homem que lemos aqui, as aflições, qual que foi o resultado? As aflições fizeram com que ele voltasse a andar uma vida correta com Deus. Antes eu andava errado, mas agora que eu fui afligido, eu guardo a tua palavra. Quer dizer, as aflições fizeram com que esse homem voltasse a andar corretamente com Deus. Repare que os que eu comentei, as aflições foram benéficas. As aflições trouxeram bons resultados. Eu creio, amado, que para você que está aqui hoje, você falou: Deus, fala comigo hoje, a palavra é essa. As aflições fará com que vocês voltem e entreguem um louvor perfeito a Deus. E eu não digo louvor afinado, eu digo louvor que sai do coração, louvor com lágrimas, louvores que o coração está rasgado, o joelho está dobrado, as lágrimas escorrendo diante do Senhor. Então as aflições, eu creio que fará com que vocês voltem. Esse é o propósito da sua aflição, o propósito é esse, da sua aflição, não é te derrubar não, tá? Não é fazer você desviar. O propósito da sua aflição é que você volte a louvar ao Senhor, como lá do início, sabe? Quando você no culto entregava o seu louvor a Deus, não havia medida, não havia ninguém do lado, não importa, você queria erguer as suas mãos e louvar ao Senhor. Hoje não tem mais isso. Então você precisa passar por algumas aflições, para que o Senhor tire de você boas coisas. Agora olha aí, eu falei um dia sobre corações secos geram pessoas sem lágrimas para o Senhor. Não tem mais lágrimas, não há mais lágrimas nos louvores, não há mais. Por que não há mais lágrimas? Porque se os olhos estão secos, é porque o coração também está. E as aflições Deus usará para isso,
para fazer, amados, com que vocês voltem a entrar aqui e entregar um perfeito louvor, louvores com lágrimas, com corações dobrados e também joelhos dobrados diante do Senhor. Eu creio nisso. Louvores sinceros trará conosco lágrimas em nossos olhos. A sua aflição tem esse... Aliás, Deus usará a aflição para esse resultado. Fazer com que você volte a entregar o seu melhor louvor ao Senhor. Lembra de Salmos? Não se faz louvores como o de Davi. Mas Davi perseguido, Davi arrastado, Davi humilhado. Mas Davi está louvando ao Senhor, fazendo suas composições a Deus. E dali flui os melhores louvores a Deus. Louvores que fluem do coração. Então, primeira coisa que a aflição vai fazer em você. A primeira coisa, qual que é? Fazer com que você volte a entregar a Deus o seu perfeito louvor. Porque Deus não aceita qualquer adoração. Ele só quer adoração de quem adora em espírito e em verdade. Deus não aceita qualquer adoração, não adianta. Tem louvores que é melhor ficar quieto, nem louvar, porque não é verdadeiro. Então Deus usará as aflições para isso. Amém? Quem entendeu até aqui? Então as aflições fará com que eu volte com perfeitos louvores a Deus. A segunda parte agora, a outra parte é a oração. Falei da aflição, né? Que Deus fará com que os homens voltem a entregar um perfeito louvor a Deus. A oração é um princípio básico do cristão. Nem precisava ensinar sobre oração, porque a oração tinha que vir junto com o cristão. Quem é cristão tem que orar. Tem cristãos, amigo, que falam que é cristão, mas não ora, não entendeu nada ainda o que é ser cristão. Agora perceba isso. Alguns precisam passar por aflições para voltarem a orar. É ou não é? Num tempo de paz eles não oram. Está tudo bem. Está tudo tranquilo, Letícia. Está tudo bem comigo, com a minha casa. Eu acabo me incomodando e me acomodando com... Está jóia. Eu estou acomodado com isso. Está tudo bem. E para muitos, as aflições virá a fim de que eles voltem a orar. Então, um dos propósitos da sua aflição é para que você volte a orar. Quantas vezes a aflição te humilhou? As lutas que vocês passaram te jogaram no chão. Mas reparem que elas jogaram você no chão aos pés do Mestre, aos pés de Jesus. Foi ou não foi assim? Quantas vezes eu, aflito, eu não via outro meio a não ser orar, a me colocar de joelhos e pedir perdão para o Senhor por não ter falado com Ele antes, não ter me humilhado antes. Então as orações, aliás, as aflições me jogaram para as orações. Se as aflições te fizerem orar, já é um ganho. Se as aflições jogaram você de novo aos pés de Cristo, já valeu a pena. Você vai dizer como este homem: foi bom ter sido afligido. Por quê? Porque eu tinha parado de orar, pastor. Agora eu voltei a orar. Eu tinha deixado de cultuar ao Senhor. Agora eu voltei a cultuar, porque as aflições me jogaram no chão e eu me vi sem saída. Mas eu olhei para o céu e entendi que Deus é o meu socorro bem presente. Glórias. Há dois problemas. Poucos oram.
E o outro problema, qual que é? Muitas orações são feitas sem coração, sem alma, sem um verdadeiro fervor. Sabe a oração de qualquer forma? Quando se ajoelha como fosse uma obrigação só, né? Tem que orar porque é uma obrigação é orar, eu sou crente, poxa, se eu não orar eu estou errado, vai lá, aquela oração meia boca, sabe? Você fala melhor com seu pai, com a sua mãe, com o familiar seu, do que com Deus. Então, aquela oração chula, sabe? Sem prazer de orar, por obrigação. Quantos não estão orando assim? Estão mais ou menos como na época de Isaías, quando ele falou assim, ó, este povo se aproxima de mim com os lábios, mas o coração está longe. É uma oração de lábios e o coração longe. É uma oração só de lábios e o coração está longe. Eu pedi para você reparar antes os louvores que vocês entregavam a Deus, a forma que vocês louvavam. Pega, levanta e vai no banheiro, conversa com o irmão, conversa com a irmã. Não rasgam o coração. E um propósito da aflição é fazer com que você entenda isso, que você volte a rasgar o teu coração, não importa o que aconteça. Meu amado, quando eu era só membro, assim, que eu não tocava nada, eu ficava embaixo na adoração, eu estava no fundo da igreja, o povo estava aqui na frente, eu nem via nada, eu fechava meus olhos, não quero nem saber de ninguém, eu quero louvar o Senhor, erguia minhas mãos, amado, e chorava o louvor inteiro, não queria saber de nada. Deus quer isso de nós. Deus quer orações, canções com corações rasgados. E a oração é a mesma forma. Temos orado a Deus de qualquer jeito, temos orado a Deus de qualquer forma, não entendemos que estamos diante do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Quem conhece o A.W. Tozer? Quem conhece? A.W. Tozer, quem conhece? Um escritor conhecido? É um homem abençoado, um servo do Senhor. Olha o que ele diz, olha a frase dele: orar e continuar orando até começar a orar de verdade. Entendeu? Orar e continuar orando até você começar a orar de verdade. Sabe o que quer dizer isso? Muitas orações nossas não são verdadeiras, né? Às vezes nós chegamos, Senhor maravilhoso, Deus potente, Deus, sabe aquela firula toda? E Deus quer simplicidade, Deus quer humildade, Deus quer de você, sabe o que? O que Deus quer de você? Um coração rasgado, sinceridade na sua oração. Eu lembro de um homem lá no Salmo 7:3, no Salmo de Asaf, um músico. Ele vai dizer que, a oração dele, que ele faz para o Senhor. Ele vai dizer assim: ó Senhor, eu tenho errado. Alguns aqui não oram assim. Senhor, eu tenho errado sim. Não, eles não oram de verdade. Senhor, eu tenho errado, sabe no que, Senhor? Eu tenho olhado demais para a prosperidade do ímpio. Eu tenho olhado que o ímpio tem prosperado e eu não. E por isso quase que eu caí, Senhor. Olha como ele é sincero com o Senhor. Olha como ele chega ao Senhor, como se faz com um amigo íntimo e fala: eu errei. E como que eu errei, Senhor? Eu acabei olhando para os ímpios e a sua prosperidade. Eu tenho me santificado em vão. Parece que eu tenho me santificado e é os ímpios que prosperam. Olha como ele é sincero com o Senhor. Ele é sincero com Deus. O que Deus quer, amado, é oração verdadeira, não é firulas em orações. Não somos católicos para fazer orações repetidas. Deus quer sinceridade em nossas orações.
Só ler Salmos você vai entender homens aflitos, dizendo assim: Senhor, tenho crescido meus inimigos, Senhor. Senhor, não suporto mais, Senhor. Senhor, eu estou à beira da morte. A minha comida e as minhas lágrimas. Homens que rasgaram o coração com sinceridades a Deus. E Deus quer isso de nós. Deus quer orações verdadeiras. Quando você for orar, amados, for orar, desligue-se de tudo. Não fale com ninguém. Já vi pessoas ajoelhadas com o celular na mão mexendo. Está orando e ao mesmo tempo com o celular na mão mexendo. Será que essa é uma oração verdadeira? Sincera? Não! Tranca o seu quarto, para ninguém te incomodar. Chegue de orações chulas, orações de qualquer jeito. Não fica bravo comigo não, mas olha para as suas orações. Esses homens que oraram na Bíblia, aqui em Salmos, eles vão também mesclar entre choros e orações. Como eu disse, um coração seco vai gerar olhos secos. Se não há lágrimas, há sequidão no coração. Esses homens em Salmos, pode reparar, lê na sua casa a Bíblia, eles vão estar orando, mas chorando, mas não deixaram de orar. Muitas vezes as lágrimas são compostas pela oração verdadeira. E eu vejo esses homens orando, sinceridade ao Senhor, e logo após as suas orações, os que estavam aflitos já não estão mais aflitos, já são aliviados pelo Senhor, porque fizeram uma oração verdadeira. Repare isso, pode ler Salmos, eles começaram Salmos chorando, angustiados, contando a Deus que estão à beira da morte, já estão descendo à sepultura, já estão morrendo, e no final eles vão exaltar ao Senhor, porque já estão aliviados das suas aflições. Escuta, as suas aflições vão levar você a orar, e as suas orações te livrará das suas aflições. Vou repetir: as suas aflições te levará às orações, e as suas orações te livrará das suas aflições. E eu preciso voltar, mas eu também preciso voltar a fazer orações mais sinceras a Deus. Vamos lá. O propósito deste homem que nós lemos aqui em Salmos 119, da aflição, foi o quê? Corrigi-lo. Agora, aquele que andava errado já não anda mais. Quer dizer, a aflição Deus usou, como propósito para corrigi-lo. Jó para conhecê-lo. As aflições para moldar, aprimorar nossa fé. As aflições farão com que nós voltemos em louvores verdadeiros a Deus, como os salmistas, a qual vão louvar a Deus com sinceridade em meio à sua aflição. E vemos homens também aqui orando com sinceridade, porque as aflições os jogaram no chão, os diminuíram, os abateram, os humilharam, e agora eles estão totalmente com o coração rasgado, sendo sinceros com Deus quanto à sua fraqueza, à sua debilidade e às suas dificuldades. Meu amado, Deus, Ele quer a sua sinceridade, a sua oração verdadeira quando você for orar. E quando você for louvar, Deus quer uma adoração em espírito e em verdade. E as aflições, muitas vezes, fará isso conosco, nos corrigirá, nos colocará em orações verdadeiras. Esses homens, amados, que foram humilhados em Salmos, perseguidos, caluniados, difamados,
as orações deles em Salmos foram verdadeiras? Será que é preciso que nós passemos por aflições para entendermos que Deus quer orações sinceras e verdadeiras? Estou acabando já, tá? Alguns cristãos, por não entender o propósito de Deus da aflição, ele vai dizer o quê? Pastor, ora por mim, sobe no monte. Pastor, ora por mim 7 sábados aí. Estou sendo afligido aqui, pastor. O diabo se levantou. E muitas vezes não, amado. Muitas vezes é Deus, é obra de Deus em você, para tirar algo melhor de você, para fazer você orar mais em espírito e em verdade, para você orar com sinceridade, para você louvar em espírito e em verdade. Então as aflições sobre os servos de Deus cumprirá os seus propósitos maravilhosamente bem. Tem coisas que só a aflição vai fazer, e Deus usará ela para nos corrigir, para nos aproximar dele. Então, como o cara pode falar, foi bom ter sido afligido? Quem vai falar isso? Você falaria isso? Porque ele entendeu e viu diferente a aflição dele. Quer dizer, Deus tem um propósito na minha aflição. E qual que foi? Me colocar de volta no caminho dele. Porque antes eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Então foi bom ter sido afligido, para que eu aprendesse a guardar os seus mandamentos. Então a aflição sobre você, amado, é para esse propósito. Que você conheça o Senhor, que você entregue um louvor perfeito, uma adoração perfeita, uma oração sincera a Ele. Essa é a palavra de Deus. Às vezes eu me importo de fazer oração longa, né? Quantos querem orar 2 horas por dia? Deus se importa mais em que você ore com sinceridade. Não importa oração longa, oração curta. O que importa é ter sinceridade e verdade em suas orações. Terminando já, eu vejo Paulo e Silas, eles foram em missões levar a mensagem de Cristo. Chegando lá em Filipos, havia umas mulheres ali no rio orando. Estava Lídia no meio. Paulo e seus companheiros começaram a pregar. E Deus abriu o coração de Lídia para que ela se convertesse ao Evangelho. Ela e a sua família se converteu, ela se batizou e acolheu Paulo por algum tempo em sua casa. E Paulo vai começar a anunciar o Evangelho ali. E havia uma mulher possessa com espírito imundo, a qual ela adivinhava as coisas, o espírito maldito. E Paulo e os seus seguidores vão expulsar o demônio daquela mulher. Essa mulher dava muito lucro aos seus donos, aos seus homens. Então vai se levantar uma grande ira contra Paulo, que aquela que dava lucro não dá mais, porque essa mulher está liberta agora. Há uma algazarra ali, e eles prendem Paulo e Silas na prisão. Colocaram tronco em suas pernas, separando, para que não se levantasse, não se movesse. Então Paulo foi colocado e Silas em uma situação desumana, com dores, eu creio, nas pernas, sem poder se mover e se levantar, se locomover, para não fugir. Então eles estão agora passando por grandes aflições. Mas enquanto eles estão ali aflitos, humilhados, diminuídos, o que eles estão fazendo na prisão, que a Bíblia diz? Louvando e orando ao Senhor. Ali fluíram orações e louvores perfeitos de homens que estavam
sendo afligidos. E eu falo isso porque após eles começarem a louvar ao Senhor e orar, aconteceu um grande terremoto. De tão perfeito e maravilhoso que foram louvores e adoração daqueles homens, Paulo e Silas. E os presos ouviram e ficaram maravilhados. Então aprenda isso. Creio eu que esse louvor que Paulo e Silas louvaram em meio às aflições foram louvores sinceros de homens que estavam abatidos, humilhados, porém com o seu coração rasgados diante do Senhor, com o seu coração rasgado em lágrimas diante do Deus eterno. Se as tuas aflições fizeram você cair no chão aos pés de Cristo, glória a Deus, até por suas aflições, porque Deus começou uma grande obra na sua vida, que é fazer com que você volte para Ele, fazer com que você o conheça, fortalecer a tua fé e fazer com que você volte a louvar sinceramente a Ele e ore sinceramente a Ele. Então essa é a palavra de Deus. Vamos aplaudir o Senhor.